Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra e colocar algumas questões que nos parecem relevantes neste momento do debate. E sabemos que nesta fase em que estamos a trabalhar, falamos já das medidas para o futuro e, portanto, o Governo tem falado muitas vezes dos apoios para manutenção do emprego. Ainda hoje a Sra. Ministra colocou exatamente algumas dessas matérias, mas era preciso não ter deixado ninguém para trás até esta altura. E eu questiono-lhe sobre aqueles que foram despedidos às centenas e aos milhares por empresas que logo a seguir a estes despedimentos foram recorrer exatamente ao mecanismo de layoff, por exemplo. E, portanto, estamos a falar de milhares de trabalhadores que neste momento se vêem numa situação de desemprego bastante complicada e em que logo a seguir os trabalhadores terem ficado na situação complicada, a empresa foi recorrer ao layoff. E, portanto, para estes casos, qual é que é, de facto, a resposta que o Governo tem? Porque falamos não só de grandes empresas em alguns casos, basta olharmos para o que a TAP fez, por exemplo, mas também falamos de muitos trabalhadores que poderão, ao longo do ano ainda, poder sofrer com esta consequência. Mas há outra matéria importante, tem a ver com os cortes salariais que estão a ser impostos aos trabalhadores por via do layoff. E queria-lhe colocar uma questão sobre um setor de atividade que é muito relevante por duas razões específicas. E é um caso paradigmático sobre como é que este mecanismo de layoff pode ter aqui consequências negativas, tem a ver com o caso dos transportes públicos, nomeadamente do transporte ferroviário. E porquê é que ele é paradigmático? Porque numa altura de desconfinamento, em que mais pessoas necessitam obrigatoriamente de utilizar estes transportes, também deveria ser lógico que estas empresas retomassem as frequências, retomassem a sua atividade e, por consequência, acabassem com este corte de salário que estão a infligir a centenas de trabalhadores neste momento. E, portanto, a acrescentar a isso, falamos na maior parte destas empresas de empresas que recebem dinheiro público porque têm também obrigações de contrato público e de serviço público na área da mobilidade. Falamos de grupos como a Barraqueiro, que até ver não se sabe que tenham propriamente dificuldades financeiras, mas que, ao mesmo tempo que estão a provocar cortes salariais a centenas de trabalhadores, estão a provocar danos aos utentes que ainda não têm as frequências necessárias, ainda não têm o serviço necessário e, portanto, pode-se gerar aqui dificuldades também do ponto de vista da resposta sanitária que é preciso dar. E, portanto, sendo um setor que, além de empregar milhares de trabalhadores que estão neste momento em situações muito complicadas, que tem um papel fundamental na resposta sanitária que é preciso dar numa altura de desconfinamento e em que é um setor que tem obrigações públicas e recebe dinheiro público, seja através do PARTE ou de outros mecanismos, também do layoff, para exercer a sua atividade, como é que o Governo, neste momento, vai olhar para estas situações de empresas que têm layoff, que claramente não deveriam estar ainda neste momento com layoff e que não estão a prestar um serviço público que é absolutamente essencial às populações?